Olá, meus caros alunos, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Farmacologia do professor Sérgio. A aula de hoje é de número 45, iremos falar sobre os imunomoduladores. E o que veremos na aula de hoje? Falaremos sobre a definição e as principais aplicações dos imunomoduladores. Também falaremos sobre a resposta imune, dando uma visão geral. Também dividiremos a aula em imunomoduladores do tipo imunossupressores e imunomoduladores do tipo imunoestimulantes. Então, iniciaremos definindo o que é o imunomodulador. Então, imunomodulador são fármacos que vão alterar a resposta imune. E alterar de que forma? Ou exacerbando ou reduzindo essa resposta imune. Dessa forma, tendo como objetivo modificar o curso de doenças que tem no sistema imune os seus distúrbios. E dessa forma, os imunomoduladores vão reequilibrar o sistema imune. Então, os imunossupressores, eles irão reduzir a resposta imune e serão úteis em doenças autoimunes e também no transplante de órgãos, como veremos adiante nessa aula. Já os imunoestimulantes, eles irão aumentar a atuação da resposta imune e também serão úteis em infecções, em imunodeficiências, além de neoplasias. Aqui nessa imagem nós estamos vendo uma visão geral da resposta imune. Então o sistema imune, de forma bem básica, ele é dividido em dois componentes. Os componentes da resposta imune inata, que é aquela inespecífica, que é aquela primeira barreira que o nosso organismo produz quando entra em contato com o agente agressor, e a resposta imune inata ela é formada por fagócitos, são os granulócitos, os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, além dos agranulócitos, que são os macrófagos. E qual o papel dessas células no sistema imune? É destruir o micro-organismo ou o agente agressor, além de liberar e produzir mediadores inflamatórios. Do outro lado, nós temos a resposta imune adaptativa, que é aquela específica, que é aquela que produz um mecanismo imunológico específico para o agente agressor. E essa resposta imune adaptativa, ela é gerida pelos linfócitos B e pelos linfócitos T. Os linfócitos T são responsáveis pela citotoxicidade e também pela liberação de mediadores inflamatórios. Já os linfócitos B, eles serão responsáveis pela produção de proteínas chamadas de anticorpos ou imunoglobulinas. De uma forma um pouco mais detalhada, aqui nós podemos ver que a medula óssea, ela produz células-tronco pluripotentes, que irão ser responsáveis pelos precursores eritroides, que são os eritrócitos, os granulócitos, as plaquetas e os mastócitos. Nós vimos que os granulócitos fazem parte da resposta imune inata e também as células-tronco pluripotentes da medula óssea também produzirão uma outra linhagem, que são os precursores mieloides, que são as células dendríticas e os macrófagos. E vimos que também os macrófagos são células envolvidas com a resposta imune inata. Além dessas duas linhagens, a linhagem eritroide e a linhagem mieloide, que ambas são produzidas e ambas se desenvolvem na medula óssea, nós temos também os precursores linfóides. Então, a partir da medula óssea, alguns tipos celulares se desenvolvem nos órgãos linfóides, como por exemplo o timo, e são os linfócitos B e os linfócitos T. Como podemos ver aqui nessa imagem, os linfócitos T do tipo TCD4, que são os T-helper, são os primeiros a se desenvolverem. E a partir dos linfócitos TCD4, nós temos duas linhagens diferentes. A TH2, ou seja, T-helper 2, que vai promover a ativação dos linfócitos B, e a linhagem TH1 ou linfócitos T-helper 1, que vai promover a ativação de células fagocíticas e citotóxicas, como por exemplo os linfócitos TCD8. Mas então o que é que confere a especificidade à resposta imune? Então nós podemos ver aqui exatamente o que acontece desde o início da resposta imune. Uma célula apresentadora de antígeno, ela vai fagocitar o agente agressor, ela vai processar o agente agressor, vai dividir em partes, que são os epítopos, e irá apresentar essas partes a uma célula TH não diferenciada, como nós podemos ver nessa imagem aqui. Essa célula T-helper não diferenciada, ela vai proliferar,
ela vai produzir também interleucina do tipo 2 ao entrar em contato com o antígeno apresentado pela célula apresentadora de antígeno. Esse clone da célula TH2 vai então se diferenciar em TH1 ou vai se diferenciar em células TH2. A diferenciação em células TH1 ou células TH2 vai depender de qual citocina irá estimular esse clone de células TH não diferenciadas. Se as citocinas forem interleucina 12 ou interferon gama, essas células se diferenciarão em células do tipo TH1. Já se a citocina estimuladora dessa célula TH não diferenciada for a interleucina 4, esse clone não diferenciado irá se diferenciar em células do tipo TH2. E o que é que as células TH1 e células TH2 fazem? As células do tipo TH1 vão produzir interferon gama, vão produzir interleucina 2 e também vai produzir fator de necrose tumoral alfa, que são citocinas envolvidas com imunidade mediada por célula. Já as células do tipo TH2, os linfócitos TH2, irão produzir interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10, interleucina 13, que são interleucinas envolvidas com imunidade humoral, ou seja, mediada por anticorpos. E significa dizer o quê? Significa dizer que quando o organismo precisa montar uma resposta imune que depende de células, se nós tivermos, por exemplo, uma sepsemia, ou seja, uma infecção bacteriana com as bactérias circulantes no sangue, há necessidade que nosso organismo monte uma resposta do tipo imunidade humoral, ou seja, será produzida interleucina 4, que estimulará esse clone não diferenciado em um linfócito do tipo TH2, que é um linfócito competente para montar uma resposta imune humoral. Já se nós estivermos diante, por exemplo, de uma infecção viral, que são micro-organismos intracelulares, a resposta imune humoral não será suficiente para debelar essa infecção. Há necessidade de montar uma resposta imune celular. O nosso organismo irá produzir interleucina 12 e também interferon gama, que irá transformar esse clone não diferenciado em linfócitos do tipo TH1, que são linfócitos competentes para montar uma resposta imune celular e, portanto, debelar as células infectadas por esse vírus. De forma ainda mais específica, nós podemos ver do nosso lado esquerdo a membrana plasmática em amarelo da célula apresentadora de antígeno, pode ser, por exemplo, o macrófago, e do nosso lado direito, em azul, a membrana plasmática da célula T helper não diferenciada, e elas estão interagindo com várias moléculas diferentes que se complementam, e é a partir desse complemento que essa célula T helper não diferenciada ela ganha a capacidade de se diferenciar, ganha a capacidade de evoluir para uma linhagem TH1 ou para uma linhagem TH2. Observem aí que a célula apresentadora de antígeno possui uma molécula chamada MHC, nesse caso aí MHC de classe 2. Esse MHC de classe 2 sempre vai estar ligado ao antígeno do agente agressor. Lembre-se que essa célula fagocitou esse agente agressor, processou, ou seja, quebrou ele em várias partes. Uma dessas partes se ligou ao MHC de classe 2, foi até a membrana plasmática e apresentou para a célula T helper. A célula T helper vai reconhecer esse complexo MHC de classe 2 mais antígeno através de várias moléculas. Aí a gente pode ver o CD4, que esse linfócito T helper é do tipo TCD4, também receptores de células T e também o CD3, que é um marcador fenotípico de linfócitos T. Vejam também que há necessidade de outras interações, que são os correceptores. Então, CD40 da célula apresentadora de antígeno se liga ao ligante CD40 da célula T helper. E também a molécula B7 se liga ao CD28 da célula T helper não diferenciada. A partir da complementação dessas interações, a célula T helper ela tem a capacidade de modificar o seu metabolismo, modificar as suas vias metabólicas e expressão gênica, a fim de se transformar numa linhagem TH1 ou a fim de se transformar numa linhagem TH2. Então aqui nessa imagem nós podemos ver dois tipos celulares de célula T.
a TCD4, que é a que a gente viu, a T-helper CD4, que vai se ligar à célula apresentadora de antígeno. E essa célula apresentadora de antígeno, ela necessariamente tem que apresentar o seu antígeno ligado a uma molécula do tipo MHC de classe 2. Só esse complexo MHC de classe 2 mais antígeno é que é reconhecido pela célula T-helper CD4. Já embaixo nós podemos ver uma outra interação, que é um outro linfócito T, que é o linfócito TCD8, que tem uma função citotóxica, que também vai reconhecer os antígenos ligados às células apresentadoras de antígenos. Entretanto, a apresentação desse antígeno é feita quando a célula apresentadora de antígeno apresenta o antígeno ligado a uma molécula MHC de classe 1, como nós podemos ver aqui na imagem. Então, na parte de cima, nós podemos ver que a célula TCD4 interagiu com o antígeno ligado ao MHC de classe 2 e essa interação, juntamente com outros correceptores, com outros coativadores, como nós vimos no slide passado, gera a capacidade dessa célula TCD4 ser ativada e se diferenciar ou no perfil TH1 ou se diferenciar no perfil TH2. Embaixo nós podemos ver também a célula apresentadora de antígeno, só que agora apresentando o antígeno ligado à molécula MHC de classe 1, interagindo com o linfócito T do tipo TCD8. Como nós vimos anteriormente, os linfócitos do tipo TH2 eles são competentes para modular uma resposta imune humoral. Então, eles irão produzir uma série de linfocinas, uma série de interleucinas que irão ativar o linfócito B, e o linfócito B vai ser capaz de produzir anticorpos específicos para o antígeno na qual a célula apresentadora de antígeno apresentou lá no início ao linfócito TCD4 não diferenciado. Então, a mensagem da estrutura desse antígeno foi passado para o linfócito TH2, que modulou para o linfócito B, que produziu anticorpos específicos para ele. Já os linfócitos do tipo TH1, eles são responsáveis por modular, por produzir uma resposta imune celular. Então, eles vão ativar outros fagócitos, eles vão ativar macrófagos e também vão ativar células T citotóxicas, que são células TCD8 ativadas. Então, as células T citotóxicas, elas serão produzidas a partir da interação de uma célula apresentadora de antígeno MHC de classe 1 com o TCD8 ou a partir da diferenciação de uma célula TCD4 em um linfócito TH1 e a partir de então esse linfócito TH1 ele produzirá interleucinas que irão ativar também o linfócito TCD8. Então, a partir dessa visão geral de como funciona a resposta imune, nós podemos entender como acontece a rejeição, por exemplo. A rejeição ele pode acontecer por dois mecanismos. Um mecanismo é o mecanismo direto e o outro mecanismo é o mecanismo indireto. Como é que acontece o mecanismo direto? Então, podemos ver aí um tecido transplantado. Esse tecido transplantado, ele foi transplantado também com células apresentadoras de antígeno do doador. Então, essas células apresentadoras de antígeno do doador, elas irão para a circulação sanguínea do receptor, elas interagirão com o linfócito do tipo TCD4 do receptor. Então, quem vai apresentar esses antígenos não próprios às células do receptor são células apresentadoras de antígenos do doador. Por isso que nós chamamos de mecanismo direto. A partir dessa apresentação, os linfócitos TCD4 serão ativados, produzirão uma expansão clonal, se diferenciarão em linfócitos do tipo TH1 e linfócitos do tipo TH2. Os linfócitos do tipo TH1 irão ativar linfócitos TCD8, que são linfócitos T citotóxicos, que reconhecerão antígenos da superfície do tecido transplantado, produzindo assim uma reação imunológica contra esse tecido transplantado. Já o mecanismo indireto, as células do próprio tecido transplantado é quem entram em circulação. Essas células serão reconhecidas por células apresentadoras de antígeno, não do doador, mas do receptor. Essas células irão fagocitar essas células do doador, irão processar os antígenos, irão apresentar os antígenos aos linfócitos TCD4 do receptor. Esses linfócitos TCD4 irão ser ativados
irão produzir uma proliferação clonal, diferenciando-se em TH1 e TH2. A linhagem TH1 irá ativar linfócitos do tipo TCD8, que são citotóxicos. Da mesma forma como aconteceu com o mecanismo direto, esses linfócitos T citotóxicos irão reconhecer antígenos da superfície do tecido transplantado, produzindo uma reação imunológica contra esse tecido, já que ele é um tecido com antígenos não próprios. Então vejam a diferença. No mecanismo direto, as células apresentadoras de antígenos são do doador. Aqui no mecanismo indireto, as células apresentadoras de antígenos são do receptor.